Chegamos a mais um módulo de aula. Nessa, nós vamos falar das noções de arquivamento, destinação e encerramento. Vamos lá? Você será capaz, nesta aula, de conhecer o que acontece com um documento depois do seu arquivamento no sistema, seja esse sistema informatizado ou não. Nós vamos enxergar o que acontece até o seu encerramento, inclusive apresentando uma tabela de temporalidade do documento. Chegamos às últimas etapas do ciclo de vida de um documento. E, por sinal, estamos também nos aproximando do final desse curso. Na aula passada, você teve acesso às informações importantes referente à tramitação de documentos. Que, se você lembrar, nós falamos que eles podem ser simples ou compostos. Mas, no conteúdo desta aula, deste módulo, nós vamos falar do que é um arquivamento. O arquivamento é um ato de armazenar um documento em um mobiliário quando esse documento já não precisa mais ser consultado com tanta frequência. O modo de armazenamento vai depender do método de arquivamento escolhido. Não importa aqui o tamanho da empresa, seja pequena, média ou grande, todas devem seguir normas legais quando falamos de documentos que necessitam desse armazenamento. Seja para manter tudo organizado e facilitar as futuras consultas, ou até mesmo no intuito de evitar as infrações relacionadas à fiscalização por parte de governo ou até mesmo de auditoria privada. Quais são os tipos de arquivamento de documentos? Pense comigo. Nós podemos pensar na esfera digital. Digitalizar significa converter a documentação física em documento digital e pode ser armazenado nos computadores, em dispositivos como HD externo, em pendrives ou mídias, DVD, por exemplo. E documentos digitais que podem ser armazenados de três formas: em servidores, na nuvem ou em dispositivos como HD externos, pendrives e DVDs. Note, ao converter documentos em papel em arquivos de computador, além de reduzir o espaço físico necessário para o armazenamento, você também gasta menos recursos, no que tange a recursos ambientais, financeiros, com impressões, com cópias. Isso sem contar que o acesso a eles fica muito mais fácil e organizado. Microfilmagem. Por questões legais, mesmo quando digitalizados, alguns tipos de documentos físicos precisam ser guardados em sua forma original por um determinado tempo. Para contornar essa barreira, a microfilmagem é um processo com validade jurídica que pode substituir o papel. Trata-se da captação em um filme de documento gerando uma foto analógica. Ainda que o armazenamento continue sendo físico, a microfilmagem reduz a necessidade de espaço consideravelmente. E os arquivos podem durar centenas de anos se guardados de forma correta. É sabido que o Brasil produz toneladas e mais toneladas de papel anualmente. A maior parte disso é gerada pelas demandas administrativas das empresas. Nós sabemos, às vezes é inevitável. Por isso o arquivamento de documentos impressos ainda é tão comum. Em alguns casos, é uma exigência. Mas ainda assim podemos reduzir essa necessidade com métodos mais práticos, os quais vamos explorar mais abaixo. Como arquivar documentos físicos? Vigilância, controle de retiradas. Dependendo da natureza de alguns documentos, pode ser que seja necessário contratar profissionais responsáveis pela guarda e gestão desses arquivos, ou até mesmo instalar câmeras de segurança e sistemas de identificação que permitam acesso apenas às pessoas autorizadas. Controle de retiradas. Mesmo que o acesso seja apenas consultivo, significa que um funcionário precisou retirar o arquivo de seu lugar. Cabe criar aqui meios de garantir que ele seja colocado de volta no mesmo local, em um prazo determinado. Olha aí, nós falando de prazo novamente. E ainda é muito importante
ouso dizer que é de suma importância o registro dessas movimentações. Visão de longo prazo. Qual é o fluxo de produção e eliminação de um documento físico dentro da sua empresa? Não crie um espaço que sirva somente para o volume que você tem agora. Se houver um desequilíbrio entre a entrada e a saída, calcule a necessidade de espaço que você terá daqui a 1, a 5 ou até mesmo a 10 anos. Portanto, podemos dizer que o arquivamento de documentos também tem a ver com gestão de conhecimento e de inteligência do seu negócio. Exige atenção, exige técnica e métodos de organização, tanto quanto a segurança e até mesmo o acompanhamento. Destinação. A destinação é responsável por determinar o prazo de guarda dos documentos, tanto na fase corrente e intermediária, bem como quais documentos são objeto daquela guarda permanente. Os que deverão ser eliminados por terem perdido aquele valor de prova e de informação da instituição. Para isso, você precisa conhecer bem aquele ciclo de vida dos documentos. Quando falamos de destinação, falamos de fase corrente e intermediária. Note isso. Nos arquivos correntes, a destinação vai acontecer de 3 formas. Vamos ver? O documento pode ter o seu prazo encerrado e ser transferido para o arquivo intermediário para a guarda à sua destinação final. O documento pode ser recolhido diretamente a um arquivo permanente. O documento pode ser eliminado imediatamente de acordo com o trâmite permitido em lei. As 3 formas de destinação dos arquivos correntes vai depender da frequência de uso e se serão estabelecidos a partir da avaliação prévia desses documentos, até mesmo por uma comissão, chamada Comissão Permanente de Avaliação dos Documentos. Note que quando você pensa nos prazos, você pensa na necessidade de cumprir uma obrigação legal. Arquivos intermediários são fruto da transferência dos documentos da fase corrente para a intermediária. O valor desse tipo de documento é sempre primário. Geralmente, as razões mais relevantes para a criação de um arquivo intermediário são o pouco espaço nos setores de trabalho e para evitar a movimentação precoce, ou seja, o seu recolhimento para uma fase permanente. Um outro ponto importante é que os documentos dos arquivos intermediários, eles possuem um valor primário, veja, decrescente, ou seja, eles nascem com um valor primário alto e quando finalmente cumprem os seus objetivos pelos quais foram criados, eles vão para o arquivo intermediário e aquele valor primário diminuiu até o ponto da eliminação. Arquivos permanentes. Os arquivos permanentes também podem ser chamados de terceira idade. Volto a dizer da necessidade de você lembrar de todas as fases. Ou ainda a fase inativa. O valor do documento permanente é secundário e o acesso é livre. A não ser que o documento seja protegido por um sigilo definido pela Lei de Acesso à Informação e você vai colocar isso na esfera do protocolo. Os documentos que dizem respeito à organização de uma instituição, exemplo, a origem, a criação, o funcionamento organizacional, a evolução da instituição, são sempre de guarda permanente. Vamos falar um pouquinho da tabela de temporalidade? Ela é um instrumento com o qual se determina o prazo de permanência do documento em um arquivo e a sua destinação após esse prazo. Pois existem documentos que devem ser por mais tempo, como nós já até comentamos em outras unidades, como os relacionados, por exemplo, à área contábil, fiscal, financeira e até mesmo pessoal. Nós temos um doutrinador, que é o Hanson Faria. Em 2006, ele tem uma obra que ele diz, na página 35, que a tabela de temporalidade documental, chamada de TTD, Tabela de Temporalidade Documental, é um instrumento de gestão arquivista, que determina prazos em que os documentos devem ser mantidos no arquivo corrente, que é o operacional,
e quando eles devem ser transferidos ao intermediário, que é o setorial, e por quanto tempo devem ali permanecer. A tabela de temporalidade documental, aquela TTD. Aqui está separado pelo ciclo de vida, pela frequência do uso, pelo prazo de guarda e pela destinação final. Note aí, nós vamos utilizar alguns requisitos, tá bom? Então, vamos pensar no item documental enquanto atestado de saúde ocupacional. Qual que é o ciclo de vida que esse documento existe? Ele está classificado como intermediário. Qual que é a frequência de uso desse documento? Média. Qual que é o prazo de guarda? 20 anos após o desligamento do trabalhador. Qual que é a destinação final? Eliminação. Note que quando nós estivermos falando de documentos que cumprem uma obrigação legal, nós temos que cumprir os prazos estabelecidos pela obrigação legal. Por exemplo, atestado de saúde ocupacional é um documento de recursos humanos, tá bom? De contratação, de admissão, de demissão. Portanto, a guarda deve obedecer esse regramento. A própria CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, o Ministério do Trabalho e assim sucessivamente. Vamos ver um outro? Cartão de ponto. Ciclo de vida, corrente. Frequência de uso, alta. Qual é o prazo de guarda? 5 anos. E qual que é o destino? A eliminação. Note que o cartão de ponto, por que 5 anos? Porque nós temos uma lei, que é a CLT, que nos diz por quanto tempo, então, término da atividade laboral, o funcionário pode ingressar com uma ação até 2 anos, considerando a data de término, e ele pode cobrar os últimos 5 anos. Por isso que o prazo está aí. Livro de inspeção do trabalho. Ciclo de vida, permanente. Recurso, baixo. Prazo da guarda, a mesma ideia. É permanente, porque é um livro de inspeção. Destinação final é a guarda permanente. Nesse slide, nós mostramos, em poucas palavras, como seria a ideia da tabela de temporalidade documental. Aconselho você a ler o conteúdo do professor. Encerramento de documentos. Para iniciar, temos que entender o que significa encerrar um documento. Veja, é um ato expresso por meio de despacho de uma autoridade competente, atestando que todas as decisões e providências esperadas em relação ao objeto do documento tenham sido tomadas e registradas. Se tudo isso foi feito, eu me certifiquei disso, então houve o encerramento do documento. E, portanto, a responsabilidade pela guarda desse documento. Com isso, nós encerramos os nossos módulos de estudo. Espero que tenha aprendido. Recomendo que continue na leitura, conhecendo novas técnicas, tanto setoriais, de órgãos públicos, como de empresas privadas. O meu muito obrigada e até a próxima!